Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ter a nossa aula sobre o utilitarismo, né? Inaugurando assim propriamente a nossa discussão sobre as teorias da justiça liberais, tá? Então a gente vai começar esse passeio pelo liberalismo. Só ajeitar essa câmera bem aqui. Esse passeio pelo liberalismo com o utilitarismo, tá? E o principal expoente dessa corrente vai ser o John Stuart Mill, que nasceu, tá, em 1806 e faleceu em 1873, tá certo? Só que para a gente compreender as ideias do John Stuart Mill, a gente vai precisar também falar um pouquinho do Jeremy Bentham, né, que vai ser o autor que vai vir antes dele, tá? Ele vai travar esse diálogo entre o utilitarismo puro e o utilitarismo de preferências, que a gente vai ver na aula de hoje, e também compreender a visão dos utilitaristas sobre o contrato, compreender um pouco qual seria o sentido macro do utilitarismo, tá, pessoal? Então, para a gente poder entender todo esse contexto onde o utilitarismo nasce, a gente precisa entender, primeiramente, qual é a crítica que os utilitaristas eles fazem, tá? A teoria do contrato social, tá certo? Os utilitaristas eles vão dizer que não é só, não é assim suficiente a gente dizer que o contrato social ele vai ser seguido porque a gente encontrou as condições ideais para isso, né? Para que ele possa ser elaborado e posteriormente seguido. E sim que o contrato social ele deve ser seguido não pela causa, mas pelas consequências. Então, um bom contrato social ele vai ser seguido por causa das suas consequências. E esse é um ponto nevrálgico do utilitarismo. Eles querem saber aquilo que traz bons resultados para a vida em sociedade, tá, pessoal? Bem, a gente também tem que compreender que o utilitarismo ele vai nascer dentro de um contexto maior, tá? Que é essa crise da mentalidade realista, tá certo? O que seria essa crise, portanto? A gente precisa ter em mente que a Europa ela vai sair da Idade Média e vai ser inaugurada a Idade Moderna, né? Ali no finalzinho do século XV para o século XVI. Com essa saída, tá, enfim, desse tempo de escuridão, né, dos séculos das trevas, a gente vai ter um resgate muito grande dos autores gregos, né, Aristóteles, Platão, enfim, muitos outros autores, e também dessa mentalidade grega de racionalizar o mundo a partir da realidade, tá? Só que isso, na verdade, durante um tempo vai funcionar. Porém, quando a gente chega ali no século XVIII, essa mentalidade realista, que é a mentalidade que ela pode ser resumida da seguinte forma, é que você pode achar o sentido das coisas, as coisas têm um sentido inerente, tá? E que você vai descobrir esse sentido e você vai compreender o sentido da realidade, tá? Isso começa a entrar em decadência, porque as pessoas elas procuravam e não se encontravam o sentido inerente das coisas, né? Então, a gente vai ter a crise desse pensamento, né, dessa mentalidade realista, e aí a gente passa a ter um entendimento de que o mundo pode ser compreendido através de um racionalismo empírico, tá? O que é isso? Eu vou, a partir de agora, compreender o mundo a partir de experiências empíricas. Então, por exemplo, eu não estou preocupado com o sentido inerente. Eu estou preocupado em descobrir como as coisas funcionam, em atribuir um sentido para isso a posteriori, tá? E aí a gente vai se utilizar da clareza, tá? Da precisão. O que é a precisão, então, para essas pessoas nesse momento? É traduzir o pensamento, né? O pensamento que está aqui para o interlocutor. Eu não posso falar
sem a preocupação de que o interlocutor ele vai ter que ouvir, tá? Então, isso seria a questão da precisão, tá? A coerência sistêmica, ou seja, eu preciso ter argumentos elencados de forma que eles façam sentido, coerência, tá? E o controle empírico, tá certo? Que seria essa possibilidade da gente realizar experimentos, da gente ver resultados para defender nosso ponto de vista, tá? Então, essa mentalidade vai fazer parte do quê? Do iluminismo, né? Que vai ser essa nova postura de pensamento nas ciências como um todo, na filosofia, tá? E aí, gente, outro ponto que é preciso ser compreendido, tá? Que o utilitarismo, ele é muito típico do pensamento filosófico anglo-saxão, tá? Ou seja, daqueles países de língua inglesa, tá? E aí a gente vai fazer essa distinção, portanto, entre filosofia analítica, tá? Que ela é muito, muito, muito forte em países de língua inglesa, e a hermenêutica. Qual é a diferenciação? A filosofia analítica, ela vai ser clara, precisa, e ela vai dissecar certos assuntos, tá? Ela quer profundidade, tá certo? Ela é muito mais objetiva no sentido de que ela seleciona o tema e ela disseca de forma empírica, tá, esse tema. A hermenêutica, que ela já vai ser mais utilizada em países com uma tradição latina, né, França, Itália, Alemanha, Brasil, Portugal, Espanha, ela vai ser compreensiva e abrangente, ou seja, ela está querendo entender o mundo como um todo, tá? E ela não vai para o campo do empirismo, tá? São filosofias que elas estão muito mais apegadas ao campo teórico, realmente, tá bom? Então, o iluminismo ele vem, né, inaugurando esse período onde a gente consegue experimentar o mundo a partir da razão, da clareza, do empirismo, e existe um certo clima de otimismo entre esses filósofos, tá? Porque eles acreditam que o mundo está aí para a gente descobrir, tá certo? E é muito clara, gente, a influência das ciências naturais sobre as ciências morais, ou seja, a biologia, a matemática, né, vão começar a influenciar a filosofia, né? O pensamento filosófico vai se tornar mais científico, mais rígido, mais duro, e vai ter uma preocupação muito grande em demonstrar de forma empírica os pontos de vista que estão sendo abordados, tá? Bem, agora que a gente já entendeu esse contexto onde o utilitarismo está sendo construído, a gente precisa entender qual é o projeto ético do utilitarismo, tá? Qual seria então as principais bandeiras que o utilitarismo ele levanta, tá? E aí, gente, eu vou trabalhar com vocês alguns princípios, tá? E invariavelmente a gente vai acabar falando um pouquinho do Jeremy Bentham mais pro final, tá certo? Mas a gente sempre tem que ter em mente de que ele vai ser o pontapé, né, o inicial desse pensamento utilitarista, mas que o maior expoente, a pessoa que foi responsável por refinar o argumento utilitarista, vai ser o John Stuart Mill, tá? Então vamos lá. Qual é o grande projeto, então, do utilitarismo, esse projeto ético, né? O que eles querem propor para a gente? Bem, pontapé inicial. O ser humano é um ser cognitivo e conhece através da razão empírica. Vamos lá. Eu vou utilizar um exemplo para vocês entenderem essa afirmação. Se eu ligar o fogão agora e eu colocar o meu dedo, eu vou me queimar, né? Se eu colocar o dedo na chama. Pois bem, quando se diz que o ser humano ele é um ser cognitivo, a gente está querendo dizer que o ser humano ele vê o mundo não como os animais, não como simplesmente um ciclo, né, onde a gente come, dorme, faz as nossas necessidades fisiológicas e a vida é isso. O homem é um ser pensante, tá? E ele se faz perguntas,
né? É próprio da natureza humana se perguntar e buscar respostas para as nossas perguntas. E por que a gente conhece o mundo através da razão empírica? Porque a gente aprende a partir das nossas experiências. Por isso que eu falei para vocês, se eu colocar o meu dedo agora, eu sei que eu vou me queimar se eu colocar ele na chama do fogão. Da mesma forma que eu sei que se eu colocar o dedo na tomada, eu vou levar um choque, né? Então a gente experimenta o mundo dessa forma, a partir dos eventos, das experiências, né? Então isso seria essa razão empírica, tá? E aí o utilitarismo ele propõe um macro princípio, né? O princípio que norteia toda essa escola de pensamento, que é o princípio da utilidade. O que nos diz o princípio da utilidade, pessoal? O ser humano é movido pelo prazer e ele foge da dor, tá? É muito significante essa frase, por quê? Se a gente parar para pensar, isso parece meio ridículo no primeiro momento, né? A gente está sempre fugindo da dor e sempre indo atrás do prazer. Mas a vida não se resume a isso, claro que não. Esse argumento ele é muito mais refinado, muito mais inteligente do que parece. Veja bem, se você tem fome, o que você faz? Você vai atrás de comida, seja na sua geladeira, seja pedindo um delivery, seja cozinhando, sendo indo no supermercado. Então, para os utilitaristas, a dor são as necessidades e tudo aquilo que nos traz algum tipo de insatisfação. Ninguém gosta de ficar com fome. Quando você fica com fome, você fica mais irritado, certo? Então, veja, quando você tem uma necessidade que te traz uma insatisfação, você vai atrás de suprir essa necessidade, você foge da dor. E o que seria essa busca constante pelo prazer? Seria uma busca pela felicidade, uma busca pela realização, né? Então você veio fazer direito. Por quê? Porque você quer, de alguma forma, o diploma, porque isso vai casar com os seus objetivos de vida. E, obviamente, você está procurando isso porque você acredita que o diploma vai ser bom para você de alguma forma. Eu não acredito que alguém se matricule num curso universitário e faça esse investimento de tempo e dinheiro porque acha que isso vai ser ruim para si, né? Então, esse seria o principal ponto do projeto ético do utilitarismo, tá? É você ser movido pela busca pelo prazer e a fuga da dor, tá? E aí o Jeremy Bentham, e agora a gente começa a falar um pouquinho dele, né? Que ele tem um livro chamado Princípio da Moral e Legislação. Ele defende isso, né? De que a humanidade ela vive pela busca do prazer e pela fuga da dor. O Bentham, ele era um cara assim tão à frente do tempo dele, tão. Vocês estão vendo, né, que as pessoas, os seres não humanos dessa casa, eles estão participando, né, das nossas aulas. Bem, o Bentham, ele era tão à frente do tempo dele que ele foi um dos fundadores, né, da Universidade de Londres e ele acreditava tanto em dar uma utilidade para tudo na vida, que quando ele fez o testamento dele, ele disse que ele queria deixar o corpo dele para ser embalsamado, né, estudado pelos alunos da Universidade de Londres e embalsamado, né? Então ele estudou técnicas de como se faz esse processo de embalsamar um cadáver. E se você jogar assim, Jeremy Bentham, corpo, Universidade de Londres, vai aparecer a imagem do corpo dele embalsamado. Ele está sentado em cima de um banquinho, olhando as pessoas que passam pelo corredor, né? Com a bengalinha dele e um chapéu olhando assim. É muito engraçado, parece que a qualquer momento ele vai começar a falar, né? Tá perfeito, assim, estado de conservação perfeito, né? E, assim, é um utilitarismo que você vê que ele levava isso para a vida, de fato. E aí, o que mais o Bentham pode nos dizer, né, dentro desse projeto ético utilitário? Que uma ação boa é aquela que traz prazer e não dor do maior número de pessoas. Aí vamos relacionar isso
com o momento que a gente está vivendo hoje, tá? Por que nós estamos fazendo isolamento social? É porque a gente quer? Não, ninguém gosta, ninguém está gostando, né? Alguns estão tolerando, outros estão prestes a surtar e algumas outras pessoas estão levando como podem. Mas veja bem, nós estamos tentando salvar o maior número de vidas possível porque o vírus da Covid-19 é um vírus muito agressivo, ninguém tem anticorpos e, portanto, a melhor forma da gente evitar mais mortes é todo mundo ficando em casa, né? Então, assim, qual é a ação que traz mais prazer e menos dor do maior número possível de pessoas? É, nesse momento, a gente ter o isolamento social. Por quê? Porque o resultado disso é um número menor de pessoas infectadas e, portanto, um número menor de pessoas vindo a óbito, tá? Então, assim, percebam que o utilitarismo, o projeto ético do utilitarismo é justamente influenciar a tomada de decisão, né? Não somente a decisão pessoal, mas a decisão em âmbito público. Qual é a relação que a gente pode fazer isso com temas do direito, pessoal? A judicialização da saúde, né? Talvez seja o maior exemplo, né, disso tudo. Bem, desculpa. A gente pode pensar assim, que hoje no STF, eu juro para vocês que não é coronavírus, tá? No STF, hoje em dia, existem diversos julgados e diversos casos para análise de pessoas pleiteando o tratamento médico de doenças gravíssimas, super raras, e que aqui no Brasil não tem o tratamento, ou quando tem, assim, é um tratamento muito caro. Então, percebam, isso sai do orçamento público. Se o STF defere esse tratamento, isso vai sair do orçamento público para custear o tratamento de uma pessoa, tá? Geralmente esses tratamentos assim, tipo, é R$ 1 milhão, R$ 500 mil, e aí você fica pensando, uma pessoa só vai levar tudo isso de dinheiro. Com R$ 1 milhão, o que a gente consegue fazer no SUS? A gente consegue, por exemplo, produzir vacinas para a gente vacinar comunidades inteiras. A gente consegue comprar remédios para abastecer UPAs. A gente consegue pagar os funcionários da UPA durante um certo período de tempo. A gente consegue investir em infraestrutura. Então, assim, do ponto de vista do utilitarismo, não é nem um pouco interessante você deferir um tratamento desses para uma pessoa só. Por quê? Porque é um recurso limitado, é uma quantidade considerável de recursos que vai ser empregada para uma pessoa, enquanto eu vou deixar uma parcela significativa de pessoas sem esse recurso. Entende? Então, a melhor ação possível é aquela que promove a felicidade, o prazer, a realização do maior número possível de pessoas. Então, do ponto de vista do utilitarismo, você dar um tratamento milionário desse para uma pessoa só não é uma boa ação, tá? Não é a melhor medida que pode ser tomada, tá? E aí vocês já devem estar rindo a essa altura do campeonato, dizendo assim, a professora está falando de prazer. Veja bem, prazer para o utilitarismo é a sensação que você prefere sentir a não sentir nada, tá? Então, entre não sentir nada e sentir alguma coisa, eu prefiro ficar bem, feliz, alegre, saltitante e, né, suprida nas minhas necessidades. Agora, a dor é a sensação que você prefere não sentir. Decepção, raiva, tristeza, ranço, né, que também hoje já está categorizado como uma sensação, né? Irritação, chateação. É o que, se você puder evitar, você evita. Então, na verdade, esses são os conceitos de prazer e dor, tá? Para o utilitarismo. Não é que a gente vá viver, o utilitarismo, gente, não é uma teoria filosófica para pessoas que querem sextar todos os dias da semana, tomar 15 caipirinhas e 10 feijoadas e assim ficar bem. Não é isso, tá? Mas, de fato, é um pensamento para pessoas otimistas.
Então, se você é um pessimista, talvez você tenha que ler outros autores. Talvez o Mill e o Bentham não sejam autores que vão te trazer algum tipo de resposta, se você acredita no pessimismo enquanto estilo de vida praticável, tá? E aí vocês vão dizer, professora, isso é muito vago. E como é que a gente vai erigir, portanto, um projeto ético, que é uma coisa grandiosa, em cima de um princípio tosco desse? Pois é, aí vem outros princípios que a gente chama de princípios subsidiários. Atenção para os princípios: identidade de interesses, economia de prazeres, variáveis concorrentes, comiseração e simetria, tá? Bem, a ética utilitarista, ela vai nos dizer, tá? A partir da identidade de interesses, que ninguém gosta de dor e todo mundo prefere o prazer, né? Se você é um sádico que prefere sentir dor, você contraria esse princípio, mas veja bem, a dor que o sádico prefere sentir não é exatamente a dor que não é, assim, não é, por exemplo, eu gosto de sentir fome, eu gosto de sofrer. Porque mesmo esse sofrimento que as pessoas dizem que elas gostam, não são exatamente sofrimentos no sentido utilitarista, que é a fome, o desespero, o pânico, o caos, a dor física, né? Você está desabrigado, enfim. Então, eles partem do princípio de que as pessoas elas têm uma identidade de interesses, ou seja, todo mundo gosta daquilo que é legal, daquilo que traz alegria, felicidade e prazer, e ninguém gosta daquilo que traz o contrário, né? Que traz amargura, que traz angústia e que traz tristeza, tá? Já a economia dos prazeres, ela diz que é possível identificar e medir o prazer. E vocês vão dizer assim, mas como assim, professora? Bem, de uma certa forma, a gente já faz isso, né? Quando a gente tem aquelas pesquisas de opinião que perguntam assim, numa escala de 0 a 10, o quanto a sua solicitação foi atendida? É possível a gente medir o quão satisfeita ou insatisfeita uma pessoa está, né? A opinião pública, ela também, ela pode ser objeto dessa medição, tá? E é possível você medir se um prazer, por exemplo, ele é mais intenso ou menos intenso, ou se uma dor, ela é mais intensa ou menos intensa. Menos é ótimo, né? Nem existe essa palavra, tá? Com relação às variáveis concorrentes, a gente tem aqui várias características, tá? Que elas têm que ser levadas em conta. Então, por exemplo, um prazer, uma felicidade, não vai ser só uma felicidade. Ela vai ter uma duração, uma intensidade, uma qualidade, né? O tipo de alegria que eu sinto ao ir numa festa sexta-feira é diferente da alegria que eu sinto de conseguir passar numa prova super difícil, né? A alegria que eu sinto de sair de férias é diferente da alegria que eu sinto de achar dinheiro no meu bolso da calça quando eu for botar a calça para lavar, né? Então, assim, existem felicidades, alegrias, prazeres que são mais duradouros e outros que são menos duradouros, outros que são mais significantes, outros que são menos significantes, tá? Alguns que são mais corriqueiros, outros que são mais raros, e tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da gente, né, fazer as nossas escolhas, tá? E existe um ponto muito interessante aqui nas variáveis concorrentes, que seria a certeza. A gente sabe que, bem, a gente tem um grau de certeza de, da dor e do prazer que vai vir de uma certa atitude. Então, por exemplo, se eu bater o dedinho na quina, eu sei que eu vou sentir dor. Só de eu falar que você já deve estar, meu Deus, que dor, né? Agora, por exemplo, uma dor que eu ainda não experimentei, a dor de perder um dos meus pais. Eu sei que um dia vai acontecer, mas eu ainda não experimentei essa dor, então eu sei que ela vai ser ruim, eu sei que eu vou sofrer, mas eu não sei por quanto tempo, qual vai ser a intensidade dessa dor, tá? Então a gente tem um grau de certeza conforme as nossas experiências, tá certo? Bem, nós temos agora também o princípio da comiseração, que diz que o sofrimento do outro gera sofrimento em mim.
Isso é um princípio básico, gente, empatia, tá? Eu vou me sentir desconfortável de ver outras pessoas desconfortáveis. Se a gente vê, por exemplo, uma pessoa pedindo dinheiro na rua, a gente se sente bem, assim, compadecido da pessoa, né? Da mesma forma como se eu vejo uma pessoa chorando, isso desperta um sentimento em mim de perguntar por que essa pessoa está chorando. Nós não somos alheios ao sofrimento das outras pessoas. O que nos leva também ao princípio da simetria. Prazer e dor não são simétricos, tá? Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que existe uma simetria entre prazer e dor. Por quê? Porque toda vez que eu elimino a dor, eu agrego mais prazer. Então, se eu tiver, por exemplo, com uma dor de dente horrível, ai, eu passo dias com essa dor de dente, não consigo comer, eu fico com dor de cabeça, não durmo. Quando eu vou no dentista e o dentista resolve isso para mim, eu estou agregando prazer. Por quê? Porque eu estou me livrando dessa dor, tá? Por isso que a gente não pode dizer que são simétricos, porque toda vez que eu me livro de uma dor, de um incômodo, eu estou sempre agregando mais felicidade, tá? Então, por isso que não existe essa relação de simetria. O prazer sempre vai ser muito melhor do que a dor, em todos os sentidos, tá certo? Bem, agora que a gente já viu esse núcleo, né, os princípios que vão estabelecer as bases do utilitarismo, a gente precisa entender qual é o papel do direito nisso, né, das leis. A lei, pessoal, ela vai ser um resultado do exame do que nos faz felizes e daquilo que evita a dor. Por isso que a gente está tendo leis agora punindo pessoas que estão saindo de casa sem necessidade. Por quê? Porque a gente está querendo evitar uma dor muito ruim, que é de ter muitas pessoas infectadas e muitas pessoas mortas por esse novo vírus. Qual é o que nos faz felizes, por exemplo? A gente destinar dinheiro para a educação básica, porque isso significa que mais pessoas vão ter a chance de se desenvolver, de serem pessoas completas, de ter pensamento crítico, exercer uma boa profissão, né? Então, por isso que a gente faz escolhas legislativas. As escolhas legislativas, elas visam sempre o nosso bem-estar e nunca a nossa dor. E se de alguma forma elas impõem uma dor, é porque isso faz com que seja maximizado, tá, o prazer do maior número de pessoas dentro da sociedade, tá bom? E aí, gente, isso, na verdade, existe uma crítica que o Ronald Dworkin faz, né? Nós vamos ver o Dworkin também no nosso programa, daqui a algumas aulas, tá? Ele vem depois do Rawls e antes do Amartya Sen. Então, o Dworkin vai fazer uma crítica, né, a essa ética utilitarista, que ele vai dizer, olha, tudo bem, a gente pode ter um processo de tomada de decisão muito pautado pela felicidade da maioria, mas nem sempre a maioria vai de fato levar em consideração as necessidades da minoria. Querem um exemplo? Imagina que você está na sua sala de aula com os seus colegas e tem aquele colega mais piadista, mais engraçado de todos, que está cantando uma música que, nossa, que ninguém mais aguenta. E ele passa a aula toda perturbando, enchendo o saco. E aí você e seus colegas começam no grupo de WhatsApp, vocês criam um grupo de WhatsApp, é a revelia desse colega, incômodo, e vocês dizem assim, vamos bater no fulano para ele parar de cantar. Em determinado momento, todos se levantam na aula e começam a bater, chutar, morder esse indivíduo. Percebam, a maioria de fato está sendo contemplada, mas a minoria está sendo muito prejudicada além da conta. E aí vocês vão dizer assim para mim, alguns devem estar pensando agora. Professora, mas e as leis que criminalizam a homossexualidade? Né? E as leis que elas falam sobre a homossexualidade, criminalizam, então deixam à margem, tá? Gente, essas leis, apesar de elas não estarem batendo, assim, né, batendo entre aspas, porque a gente sabe que
quando a gente tem esse tipo de lei no ordenamento jurídico, é porque o nível de homofobia é muito alto, e aí os atos de homofobia são muito presentes na vida dessa sociedade, o argumento utilitarista para defesa de comportamentos, né? E assim, eu digo comportamentos sem o menor tom pejorativo, tá? Da homossexualidade, das orientações sexuais que fogem desse modelo homem-mulher, eles vão dizer o seguinte, que na prática não tem ninguém, absolutamente ninguém, tá? Sofrendo prejuízo com isso. Quando um casal gay se beija na rua, não é como se um casal hétero se divorciasse por causa disso, né? Ou não é como se um homem hétero tivesse um infarto toda vez que dois gays se beijam. Porque tem pessoas que agem assim, né? Mas o utilitarismo vai dizer, olha, a gente não está tendo nenhuma consequência vindo disso. Tá? Se uma pessoa, por exemplo, bota um piercing e você diz é errado botar piercing, qual é a consequência disso? Não tem consequência prática nenhuma, né? Então, o argumento utilitarista para esse tipo de coisa é dizer, olha, a lei tem que se ocupar daquilo que de fato traz prejuízo, tá? Comportamentos como a homossexualidade, comportamentos excêntricos, como, tipo assim, pessoas que vivem em casas-barco, né? Sempre vai ter, a sociedade sempre vão ter vai ter aqueles indivíduos que são muito excêntricos. A gente não tem por que se ocupar disso se essas pessoas não estão trazendo malefício para ninguém, tá? É necessário compreender isso, que a lei ela tem que se ocupar daquilo que de fato traz consequências para a vida das pessoas. Se você tá na sua, de boa, fazendo as suas tatuagens, a lei não tem por que se ocupar disso, tá? Mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor com os argumentos do John Stuart Mill, tá? Então, assim, isso é a crítica que o Ronald Dworkin vai fazer. Olha, muito bonito esse assunto, né? Esse papo do utilitarismo maximizar o bem-estar do maior número possível de pessoas, porém, a gente pode acabar pesando a mão e as minorias vão acabar se ferrando por causa disso, tá? No processo legislativo. Essa é uma das principais críticas, tá certo? Então, vamos lá. Ó, só uma coisinha. Quando eu falo de utilitaristas, tá? Eu estou falando de liberais clássicos, tá certo? O liberalismo clássico, e eu espero que vocês já tenham visto essa aula de Estado liberal, que é a teoria da justiça, Adam Smith, né? Porque tá tudo coligado. Os liberais clássicos é essa galera dessa época, tá? Aquele liberal assim que acredita no Estado mínimo, né? E é isso. Agora, a gente tem utilitaristas hoje em dia, inclusive fica a indicação deste livrinho maravilhoso aqui, que não está aparecendo muito, mas eu vou deixar a indicação, tá? Seja na descrição do vídeo ou nas aulas de vocês lá no Nave. Ética Prática, do Peter Singer, um livro muito bom. Eu super recomendo que vocês leiam, tá? Ele é um utilitarista e o Peter Singer, ele tá querendo, aqui nesse livro, mostrar pra gente como que nós podemos ter atitudes mais éticas, né, diante de vários temas. Então, por exemplo, ele fala na ética prática sobre, por exemplo, por que nós deveríamos ser vegetarianos. E ele vai colocando, tipo assim, os efeitos do consumo de carne, né, no mundo, o sofrimento animal e o que a gente ganha se a gente, se todo mundo consumir menos carne e se tornar vegetariano, né, ao longo do tempo. Tá? Então, isso é só uma das discussões que ele traz aqui, e são discussões para a vida das pessoas, não é uma filosofia teórica, tá? Que ele está propondo aqui, é uma filosofia prática, tá bom? Então, fica a indicação de leitura, vou deixar aqui a referência em algum lugar nesse vídeo, tá? Bem, então vamos agora, aos 34 minutos de aula, falar do John Stuart Mill propriamente, tá? Bem, as ideias de ética do Stuart Mill, elas são baseadas na utilidade, né, como qualquer utilitarista. Só que o Bentham, o Jeremy Bentham, que vem antes do Stuart Mill, ele vai ser um utilitarista quantitativo. Quanto mais pessoas felizes e satisfeitas, melhor. Para o Mill não é bem assim. E veja a genialidade do cara. Para ele, essa questão é muito mais complexa, tá? E existem felicidades superiores e felicidades inferiores. O que te deixaria mais feliz?
conseguir seu diploma na faculdade de Direito daqui a alguns anos, ou encontrar, sei lá, R$ 2.000 dentro de uma bolsa sua que está dentro do armário jogada. Existem felicidades que são mais imediatas e existem felicidades que fazem parte do nosso projeto de vida, daquilo que a gente quer ser, né, ao longo da nossa vida. Então, o John Stuart Mill, ele vai trabalhar com essa ideia. Só que ele também vai dizer que não tem como a gente dizer de forma cabal quais são as felicidades superiores e as felicidades inferiores. Não tem como eu sair categorizando uma por uma, tá? Num livro chamado Sobre a Liberdade, que é um livro muito bom e que vocês conseguem achar em PDF, ele vai dizer o seguinte: sobre si mesmo, seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano. O que ele quer dizer com isso? Que cada um sabe onde o sapato lhe aperta e, portanto, você não deveria ficar dizendo o que os outros devem fazer. É basicamente isso. E o Stuart Mill, dessa forma, ele diz para o Estado também o seguinte: olha, Estado, quando você for fazer as suas políticas públicas, por favor, pense que você não está dentro da minha cabeça para me mandar fazer certos tipos de coisa. Tá? Um grande exemplo que a gente pode utilizar para colocar isso de forma prática, pessoal. Tá? Políticas sociais como o Bolsa Família. Os mais velhos vão se lembrar que antes do Bolsa Família, a gente tinha o Bolsa Gás, o Bolsa Remédio, o Bolsa isso, o Bolsa aquilo. Tinha uma cidade em Minas Gerais que o prefeito, ele botava 6 horas da tarde, assim, ele fazia um vale pão e leite. Né? Ele tinha um programa social para distribuir pão e leite para as pessoas na cidade. E depois descobriu-se, né, que ele era amigo de grandes produtores de leite e dos produtores de pão da cidade. Então, na verdade, ele achou isso uma excelente ideia para ele ganhar apoio político desse pessoal. Por que eu estou usando esse exemplo? Nem todo mundo vai querer pão e leite, nem todo mundo vai querer comprar o gás, nem todo mundo vai querer comprar remédio. Aí a gente pensa no Bolsa Família. O Bolsa Família é um valor que você recebe. Veja bem, com dinheiro, as possibilidades são muito maiores. E os estudos mostram que muitas pessoas que receberam o Bolsa Família, na verdade a grande maioria, o que é que faziam? Pagavam algumas despesas, mas sempre pegavam um dinheirinho para reinvestir. E como é que reinvestia? Ia naquelas feiras de caramelos, comprava um saco daquela pipoca canjica, que parece um dentinho, né? Em alguns lugares é pipoca dentinho o nome. E botava na porta de casa assim: vende-se pipoca, 25 centavos. E aí essas pessoas ganhavam uma rendinha extra com esse dinheiro. Ou seja, faziam o dinheiro trabalhar para elas, né? Inclusive, eu tenho uma colega de faculdade que ela se formou pelo ProUni e os pais dela recebiam o Bolsa Família. E o que eles faziam? Eles pegavam uma parte desse dinheiro, eles economizaram durante um bom tempo, compraram uma impressora com toner e botaram assim, tipo um balcão de vidro daqueles bem simples no pátio da casa e eles montaram uma reprografia na casa deles. Xerox era tipo assim 15 centavos, impressão era 20 centavos, e aí com o dinheiro do Bolsa Família eles sempre reservavam uma parte para comprar o toner, né? E comprar também, tipo assim, fazer um sacolé, colocar, tipo assim, mini pizza para vender. E aquilo ali virou um negócio familiar, então eles estavam reinvestindo esse dinheiro, né? Então percebam, quando John Stuart Mill fala que existem felicidades superiores e inferiores e que a gente tem um domínio sobre os nossos pensamentos, o nosso corpo e a nossa vontade, ele está dizendo que cada indivíduo vai ter um projeto de vida que o Estado não pode se meter, ao menos que esse projeto de vida prejudique os outros, mas que a liberdade, né, uma sociedade verdadeiramente livre, leva isso em consideração no momento de fazer as suas políticas e a sua tomada de decisão, tá? Guardem essa informação porque ela vai ser importante para a gente entender a ideia dele, tá bom? Bem, o que faz o mundo girar, o que motiva os homens é a criatividade individual de cada pessoa, né?
Se para o Adam Smith era o egoísmo, para o John Stuart Mill é a criatividade. E aí suprimir a liberdade de expressão dos indivíduos e suprimir essa vontade de, né, de correr atrás e de criar e a curiosidade, isso é muito ruim, muito prejudicial para a sociedade como um todo, tá? Bem, já que a gente já entendeu como é que o John Stuart Mill ele vê essa questão da liberdade, então agora a gente vai entender o que é o utilitarismo de preferências, tá, pessoal? O utilitarismo de preferências, ele se traduz da seguinte forma, tá? Satisfação ou frustração de preferências melhores ou piores. Então, se lá com Bentham, lá na base do utilitarismo, a gente tem a fuga da dor e a busca pelo prazer, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Por quê? A gente busca satisfazer as nossas melhores ambições e a gente tenta ao máximo fugir das nossas piores frustrações, tá? Bem, os seres humanos em condições normais, eles derivam maior utilidade dos prazeres superiores e do exercício de suas capacidades mais elevadas. Eu já dei essa aula para uma outra turma, né? Não foi uma aula gravada, como está sendo essa, foi uma live. E eu dei um exemplo, assim, que quando eu estava estudando para dar aula, veio na minha cabeça. Eu gosto muito de dançar, eu fiz dança quando eu era criança, quando eu era adolescente também. E, inclusive, eu estou usando hoje um body de dança com uma saia longa, tá? E a realidade é assim, que eu adoro dançar. Se você me chamar para uma festa, eu nem vou interagir com você, eu vou dançar. Eu vou para a festa para dançar, tá? Fit dance, todas essas coisas, pode me chamar que eu vou. Mas percebam, será que a minha vida seria de fato feliz se ela se resumisse a esperar a sexta-feira chegar, me arrumar todinha, brotar numa festa, dançar, dançar, dançar e repetir isso quantas vezes eu pudesse? Percebam, eu não estou utilizando muito a minha capacidade intelectual porque eu não estou dizendo que quem dança não é intelectualizado, tá? Pelo amor de Deus. Mas percebam, eu não estou estudando dança. Eu não tô virando dizendo, não, agora eu vou fazer faculdade, eu vou fazer especialização em dança, né? E eu vou para a Royal Academy of Dance e eu vou virar uma grande bailarina. Não é isso. Eu estou literalmente dizendo para vocês que eu poderia sextar de segunda a segunda, né? Não seria uma atividade muito intelectualizada para mim, porque eu não iria estudar isso, eu só iria reproduzir, né? Dançar muito, provavelmente eu ficaria magérrima, tá? E será que eu iria ser feliz assim? Eu sou muito mais feliz pensando, por exemplo, que eu posso estudar para um doutorado que vai levar 4 anos da minha vida, mas que vai me dar o título de doutora. Então percebam, quando o John Stuart Mill ele fala de derivar e de ter mais utilidade, derivar mais utilidade, tá? De prazeres superiores, e isso se relaciona com as capacidades mais elevadas, ele está falando daquilo que a gente bota a nossa energia, né? A gente investe, tá? Então, isso seria o meu exemplo. Eu não seria feliz se eu fosse uma dessas pessoas que, sabe, tá na vida assim para viver em festa, em piseiro, né? Tudo bem, eu posso ir, mas eu preciso tirar um momento do meu dia, da minha semana para estudar, para trabalhar, para fazer outras coisas. Da mesma forma, uma dona de casa que nunca teve instrução formal, ela vai gostar de fazer outras coisas além de só cozinhar, lavar, passar, né? Talvez possa ser ler um livro, talvez possa ser se dedicar a um hobby, né? Mas ela não vai se sentir de fato realizada se ela viver fazendo tarefas que são muito mecânicas e que não dão para ela um senso de, eu estou construindo algo. Porque, gente, não se enganem, a gente constrói coisas ao longo da nossa vida. E é isso que o John Stuart Mill está querendo dizer, que a gente vai derivar uma utilidade maior daquilo que alcança a nossa capacidade mais elevada. Só que capacidade mais elevada é um termo
tá? Que ele é muito amplo e ele vai variar de pessoa para pessoa, tá certo? Eu tenho certeza que, por exemplo, ai, não sei, gente, um cientista muito famoso, pro Stephen Hawking, que era aquele que... É o Stephen Hawking? Eu tô confundindo ele com outra pessoa. Bem, enfim, né? Vocês sabem de que eu tô falando, aquela pessoa, aquele cientista que tinha uma doença altamente incapacitante, que ele morreu há uns 3 anos atrás, enfim, tá? Será que ele ia ser feliz se ele simplesmente tivesse desistido da carreira científica dele? Não, né? Ele simplesmente não seria a mesma pessoa, ele não se sentiria tão realizado, né? Então percebam, para ele, a faculdade mental mais, a capacidade mais elevada é essa. Assim como para outra pessoa pode ser uma outra coisa, tá? Então isso seria uma concepção, gente, objetiva da felicidade, tá certo? Você ter felicidade é aquilo que te faz alcançar a tua capacidade mais elevada, tá certo? E aí, o utilitarismo de preferências, portanto, ele é o oposto do paternalismo do Estado. Lembrando, o Estado, em John Stuart Mill, ele não sabe o que é melhor para os indivíduos, tá? A gente, cada um de nós é que sabe o que é melhor para a gente. Quer um exemplo? Freud. O Freud, no final da vida dele, ele já estava cometido por um câncer bem ruim, eu acho que era câncer de estômago. E ele tinha duas opções. Ele poderia tomar os remédios que naquela época eram remédios para dor fortíssimos e que a longo prazo iriam acarretar para ele demência, né? Mas ele não iria mais sentir dor, ele ia viver uma vida onde ele ficaria suave na nave. Ou então ele poderia, de fato, evitar tomar o remédio, sentir dores horríveis e continuar estudando, continuar filosofando, continuar construindo a obra dele como pai da psicanálise. O que vocês acham que ele escolheu? Óbvio que foi ficar com dor, né? Ele preferiu não tomar os remédios, sentir dores horríveis, mas continuar trabalhando, continuar lúcido, tá? E aí tem uma célebre frase do John Stuart Mill que ele diz que é melhor ser um Sócrates infeliz do que um porco satisfeito, tá? Porque é essa a ideia. A ideia do utilitarismo não é você satisfazer, pelo menos não para o Mill, as tuas necessidades imediatas, viver usando drogas e nunca vir para a realidade. É você escolher aquilo que te dá um senso de preenchimento, um senso de missão na vida, um senso de satisfação, tá? E ele diz que é mais feliz certamente aquele que escolhe os caminhos mais elevados, tá? A felicidade e o contentamento, eles são coisas diferentes, tá? O contentamento, ele é menos elevado do que a felicidade. Então, pensa, o Freud, ele poderia se contentar em ser um senhor idoso, sem dor, porém demente, tá? Mas ele escolheu a felicidade, e a felicidade para ele era justamente apesar da dor, continuar sendo um ser humano que pensava e produzia do ponto de vista intelectual, tá? E aí, quando a gente começa essa discussão com John Stuart Mill, qual é o cerne dele, qual é a proposta dele aqui dentro da teoria da justiça pessoal? É essa de que o Estado ele tem que dar as condições para as pessoas tomarem essas escolhas, tá? O papel do Estado dentro dessa teoria utilitarista é, de fato, buscar as decisões melhores no âmbito público, tá? Mas aquela esfera de liberdade individual, ele não pode dominar, tá? Ninguém pode ser forçado a casar, ninguém pode ser forçado a fazer um tratamento médico, tá certo? O Estado se ocupa de alocar os recursos da melhor forma possível, mas quando a gente fala de liberdade individual dentro da teoria da justiça, do utilitarismo, a gente está falando que a justiça para eles é justamente essa liberdade de escolha, tá? E o parâmetro para a gente ter a liberdade de escolha são, segundo Stuart Mill, tá? São as nossas capacidades mais elevadas, tá certo? É melhor a gente ser um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito, tá certo? Então é isso, gente. Na aula que vem a gente se encontra de novo e dessa vez para falar do John Rawls. Apertem os cintos porque
a gente vai juntos entender o que é essa coisa do véu de ignorância, tá? Um beijo e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!